Fala galera, professor Joel Rodrigues na área, resolvendo a questão 167 da prova do Enem 2022. Acompanhe aqui comigo. Se não é inscrito, inscreva-se aí. Se gostar, curte aí, dá um like ou deixa um comentário. Uma das informações que pode auxiliar no dimensionamento do número de pediatras que deve atender a imunidade básica de saúde, UBS, é um número que representa a mediana da quantidade de crianças por família existente na região sob sua responsabilidade. Então, a palavra-chave aqui é mediana, estatística, né? Medidas de tendência central. Sempre aparece na prova do Enem, tá? O quadro mostra a distribuição das frequências do número de crianças por família na região de responsabilidade de uma UBS. Então, a gente tem aqui, né, na coluna da esquerda, o número de crianças por família e a frequência, ou seja, a quantidade de crianças por família, ou seja, 0 crianças por família. Quantas famílias não tem nenhuma criança? 100 famílias. Quantas famílias tem uma criança, né? 400 famílias. E assim por diante. O número que representa a mediana da quantidade de crianças por família nessa região. Bom, o que a gente precisa lembrar aqui, galera? Mediana é o termo central de uma amostra, desde que essa amostra esteja organizada em ordem crescente ou decrescente. A gente fala, né, que essa amostra tem que estar ordenada. Não importa qual ordem tu vais colocar as informações, numa ordem crescente ou numa ordem decrescente. Ele quer a mediana da quantidade de crianças. Então, se a gente olhar a quantidade de crianças, 0, 1, 2, 3, 4, 5, já obedece uma ordem crescente. Então, a gente não precisa ordenar, porque ele já nos deu esses dados ordenadamente. O problema é que eu não tenho apenas uma família com 0 crianças, uma família com uma criança, uma família com 2 crianças. Eu tenho uma frequência. Então, o que a gente precisa saber? Quantas crianças, né? Qual o número de crianças nós temos no total dessa amostra? Tá? Variando de 0 a 5 crianças por família. Então, nós temos aqui, ó, 100, 400, 500, 700, 800, mais 200, eu tenho 1000 crianças no total. 1000 crianças, tá? O que a gente precisa entender aqui? 1000 é um número par. E por definição de mediana é o termo central. Quando a gente tem uma amostra com um número ímpar de elementos, a gente consegue ver apenas um termo central nessa amostra. Quando a gente tem um número par de elementos, a gente não tem um termo central. A gente vai ter 2 termos centrais. E aí, para uma quantidade par, né, a mediana ela é calculada fazendo uma média aritmética entre esses 2 termos centrais. Então, a grande sacada aqui do exercício é quais são os termos do meio, né? Quais são os 2 termos centrais em 1000 crianças, né? Como é que eu vou fazer isso? Muito simples, galera, tá? Qual é a metade de 1000? É 500. Então, os 2 termos centrais vai ser o termo do meio, que é a metade, e o próximo. Então, será a criança que estará na posição 500, né? E a criança que estará na posição 501, né? Qual o número de crianças, né, que vai estar na posição 500? E qual é o número de crianças que vai estar na posição 501? Então, veja comigo aqui, ó. 100 mais 400, eu já tenho 500. Ou seja, eu tenho lá o 0 se repetindo 100 vezes, tá? Depois eu vou ter o 1 se repetindo 400 vezes, certo? E aí, terminou no 1 aqui, eu estou na posição 500. Então, na posição 500, eu vou ter uma criança, tá? O 501 é o próximo. E qual vai ser o próximo? Vai ser o número 2. Ah, depois vem o número 2, se repetindo aí 200 vezes. Tá? Então, os termos centrais dessa amostra, ó, vai ser o 1 e o 2. Então, não precisava vocês, né, colocarem lá o 0 100 vezes, o 1 400 vezes. É usar mais o raciocínio. Tá? Então, a mediana, né, que eu vou chamar de MD, é a média aritmética, que também não precisava nem fazer cálculo, né? Qual é o valor intermediário entre 1 e 2, né? É 1,5, ou somos 2 dividido por 2, né? 3 meios, 1,5. Então, a resposta certa aí é a alternativa B. E aí, vocês conseguiram acertar essa? Responde aí, deixa aí um comentário que eu te dou o retorno.